Olá, meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. Estamos caminhando para as cenas finais do maravilhoso Sermão do Monte. O capítulo 7, que é o último capítulo tratando acerca do Sermão do Monte, começa com a seguinte frase: não julgueis. E é só você dar uma navegada pelas redes sociais e pelas rodas de conversa para você entender que o termo se tornou um sinônimo para todo tipo de isenção e te libera para adotar qualquer tipo de postura. Basta você lançar um não julgueis que você ganha um salvo-conduto para todo tipo de comportamento. Então é de extrema importância compreendermos o que de fato o texto está dizendo para não comprometermos a nossa relação com Deus e com o outro. Então vamos ao texto. Não julguem para que vocês não sejam julgados. À primeira vista, numa leitura descuidada, parece que Jesus está condenando aqui todo e qualquer tipo de julgamento. E sejamos sinceros, falamos em não julgar e criamos toda essa narrativa de isenção, mas é fato que não conseguimos, mesmo que veladamente, ficarmos sem julgar. Estamos constantemente na posição de juízes, avaliando e emitindo a nossa opinião sobre tudo. Então o que Jesus está estabelecendo aqui é o padrão correto de julgamento segundo as Escrituras. E ele não está dizendo aqui que sejamos pessoas sem nenhum tipo de discernimento, pensamento crítico ou opinião. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Para termos uma correta definição do bem e do mal, precisamos fazer julgamentos. Então a questão aqui é quando, o que e quais as consequências de julgarmos as ações dos outros. E sobretudo, as minhas intenções em fazer julgamentos. Vamos olhar para outra fala de Jesus que lança mais um pouco de luz sobre essa questão. Não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus não condena o julgamento, mas responsabiliza a nossa forma de julgar. Então o nosso cuidado deve ser grande, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Isso quer dizer que julgar é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu julgo as ações de outro, as minhas ações também deverão ser julgadas. E tenho que confessar que isso é desconfortável, pois estamos expostos. Mas pense que isso não é ruim, pois todos estamos na condição de pecadores, carentes da graça do Senhor e por diversas vezes não temos as melhores intenções. Ser julgado, então, é um remédio que pode ser aplicado para corrigir o meu curso de ação. A tentação, então, é sacarmos o politicamente correto e usarmos o jargão para ficarmos num casulo sem a intervenção de ninguém. Como disse o pastor Renato Vargens, geralmente, quando uma pessoa usa o nome de Jesus dizendo não julgueis, no fundo ela está dizendo, não se meta na minha vida porque eu quero continuar pecando. Por que você então só vê o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Jesus condena a hipocrisia e não o julgamento. É inaceitável que sejamos juízes sobre aquilo que ainda não retiramos da nossa vida. A hipocrisia é a conduta mais perversa que eu posso ter nessa situação. Eu minimizo a minha condição enquanto estou apontando o pecado do meu irmão. Deixe a máscara da hipocrisia, olhe para os seus pecados, tire a trave do seu olho. Só assim você estará apto e será produtivo no reino, ajudando a limpar os olhos de outras pessoas. E a tempo de uso constante de máscaras, temos uma frase muito interessante. Alguns de vocês estão inconformados por usarem máscaras na igreja,
mas já fazem isso há anos. Então, se temos que julgar, como devemos fazer isso? Não sejam críticos sem causa, não adote uma postura condenatória. Sabe aquele camarada que critica tudo? Tem sempre na ponta da língua um juízo acerca da pregação que foi ministrada no domingo, das atividades que foram realizadas, critica roupa, critica sotaques e motivações. É essa atitude que Jesus condena. A crítica não pode ser uma ação isolada ou sem objetivo de restauração. Ela precisa estar firmada em amor. Não seja um hipócrita. Precisamos ter uma visão adequada de nós mesmos, reconhecendo as nossas fraquezas e tendo uma atitude correta em relação a elas. Saiba que sempre teremos uma trave em nossos olhos por uma situação ou outra, e o reconhecimento dessa condição é necessário e primordial para que as nossas ações no reino alcancem o seu propósito. Reconheça, trate e assim ajude a outros. Não julgue segundo as aparências. O julgamento segundo a realidade exterior sempre será limitado e injusto. Não julgue o serviço no reino do seu irmão. Nossa tendência é sempre valorizarmos aquilo que dá ibope e desprezarmos as ações daquele irmão que não tem tanto glamour assim. As nossas obras passarão pelo tribunal de Cristo, então deixe esse julgamento para o Senhor. Vamos olhar então quais os julgamentos legítimos que eu posso fazer segundo as Escrituras. As contendas entre irmãos. Quando surgem desavenças entre cristãos, elas deveriam ser julgadas e resolvidas pelo próprio povo de Deus. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Pecados sérios e públicos. A igreja local deve julgar os pecados sérios e públicos dos seus membros e tomar as devidas providências. Mateus capítulo 18, versículo 17 e 1 Coríntios capítulo 5. Heresias doutrinárias. Temos que julgar os ensinamentos dos mestres e pregadores através das Sagradas Escrituras. Mateus 7, de 15 a 20 e 1 João 4, 1. Julgar a aptidão dos seus líderes. Os membros devem julgar quais os homens em seu meio têm as qualificações necessárias para exercer a liderança. 1 Timóteo capítulo 3. Esses foram somente alguns exemplos que podemos encontrar nas Escrituras de julgamentos que são necessários e que nós devemos fazer. Certamente, esse é um assunto que requer muito cuidado e responsabilidade. É muito fácil olharmos para o outro, apontarmos os seus pecados e esquecermos da nossa própria fragilidade. Mas isso não nos exime da responsabilidade de fazermos julgamentos. Lembra-se de Davi, que prontamente apontou o dedo para o rico fazendeiro, indignado com o pecado deste. Ele estava assentado no alto da hipocrisia e tinha se esquecido que os seus pecados ele tinha varrido para debaixo do tapete. E nós somos como Davi, sempre cegos para os nossos próprios pecados. Por isso, precisamos de irmãos comprometidos com a palavra, que possam nos julgar, que possam nos ajudar a corrigir as nossas ações e reconhecer as nossas fraquezas e pecados. Julgai segundo a reta justiça. É na palavra de Deus que encontramos esse juízo que é justo, que é equilibrado, que nos leva para a exortação e para a correção. Finalizo com uma advertência para a nossa postura como igreja atualmente. Pois com que direito eu haveria de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os que estão de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Nós estamos adotando uma postura belicosa com as pessoas que estão fora. A igreja, nós, eu, em muitas ocasiões,
temos adotado posturas políticas e temos julgado as pessoas que estão fora baseada nesta posição. De outra forma, estamos julgando as pessoas que estão fora com rigor farisaico, apontando para os seus pecados e comportamentos. Ei, esse juízo não pertence à igreja. Nós não iremos corrigir o mundo numa espécie de governo cristão. Isso é um erro. Isso cabe a Cristo. Nossa responsabilidade com relação ao mundo é anunciar o evangelho completo, é falar sobre a reconciliação que nós encontramos na cruz de Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça para vivermos o que a palavra de Deus requer de nós e que sejamos fiéis no nosso julgamento. Que Deus nos abençoe. Olha só, no momento de indicação quero apresentar para vocês esse livreto maravilhoso, Ego Transformado, de Tim Keller. Falamos no vídeo que passou sobre julgamento. E o grande fator de fazermos maus julgamentos é porque o nosso ego desequilibra essa equação. Nesse livreto, Tim Keller vai falar sobre as marcas de um coração que foi radicalmente transformado pelo Evangelho. De um ego que encontrou o seu verdadeiro equilíbrio em Cristo Jesus. Ele fala sobre a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Esse é um daqueles livros que você precisa ler pelo menos uma vez por ano, para encontrarmos no Evangelho, na apresentação que ele faz acerca do nosso ego, o equilíbrio que se submete a Cristo Jesus. Vamos reconhecer a liberdade que nós temos quando o nosso ego está submetido ao Evangelho de Cristo. Você não pode deixar de ler esse livro.